Gênesis 3, acho que muita gente conhece esse texto, que diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, porque vocês podem morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram ou coseram folhas de figueira e fizeram cintas, aquelas cintas para cobrir a vergonha, porque até então eles não tinham nem noção do que era estar nus. E, além, nus não somente entre eles, nus na presença de Deus. A Bíblia é clara aqui quando ela diz que a serpente é o astuto animal e era o animal mais astuto da qual Deus tinha criado. E a astúcia desse animal fez com que os olhos da Eva, dessa mãe da humanidade, tirasse os olhos do todo e colocasse os olhos no detalhe. Como a gente sempre diz, alguns dizem, Satanás é o Satanás dos detalhes. Ele quer que você tire o foco da onde você colocou os olhos, ou da onde Deus fixou os seus olhos, e você coloque focos em pequenos detalhes que não tem nenhuma significância para nós, mas para ele tem muita significância. Tirar os seus olhos do foco é a mesma coisa de fazer você andar para frente, mas olhando para trás. Ou cego, olhando de qualquer outro lado, menos para frente. Se você tira os olhos do foco. Então, onde está o nosso foco nesse instante? Muitas das vezes, e esse Satanás aqui que a gente diz, que esse espírito, o humano, o ser humano também, ele acaba tendo uma especialização no satanismo, ou no Satanás, ou no espírito, da destruição, ou da astúcia, para roubar de você aquilo que você desde sempre já sabe que é assim. Mas ao longo do caminho, por causa das dificuldades da qual você vai enfrentando, você vai querendo arranjar um outro atalho. Mas quando na verdade o que você precisava mesmo era continuar e olhando para frente. Mas aí a gente começa a ver os detalhezinhos ali, daqui, de lá, e a gente começa a tirar os olhos do final, do foco, do objetivo, daquilo para onde a gente está indo, e começa a botar os olhos em pequenos detalhes e, acima de tudo, valorizando esses detalhes acima do objetivo. E quando a gente faz isso, a gente começa a cambalear, a gente começa a perder o sentido e o caminho
E é uma coisa muito interessante que quando você está olhando num todo, num geral, lá na frente, no seu foco, você sabe que todos os detalhezinhos, obviamente, vai contar para essa soma de caminhada e de passos que você vai chegar até lá. Mas se você valorizar demais determinados falseamentos nos seus pés, machucado ou angústia, alguma coisa nesse sentido, você começa a repensar o seu objetivo. E aí você começa então a fazer o quê? A começar a idealizar aquele detalhe como se fosse o foco final. E é exatamente isso que você faz. Que dá a impressão é que você, eu quero descansar, porque parece para mim que eu já cheguei no meu final. Quando na verdade, como eu já disse aí num vídeo passado, a gente nunca tem moldura na vida, porque sempre a gente está fazendo algum tipo de modificação na nossa arte de vida ao longo de todo o tempo. Eu posso mudar, eu posso repensar, eu posso parar, eu posso continuar. A minha vida eu posso fazer dela aquilo que me foi dado direito de fazer. Obviamente que eu tenho que pagar por todas as consequências, né? E as circunstâncias podem ficar um pouco confusa, mas eu posso fazer. A gente vê as pessoas se autodestruindo por aí de forma horrível. Então é muito importante quando você olha para esse texto, e você olha para esse texto pensando como ele pode ser aplicado na sua vida hoje, a astúcia da antiga serpente ainda existe e ainda está, não só porque esse espírito está vivo, mas porque o ser humano acabou também sendo um ser, se tornando em alguns deles, sendo seres muito astutos, não é? Quando ele tem alguma inveja, algum ódio, ele então começa a trabalhar para que aquele seu objetivo não se cumpra, para que você possa sentir um pouquinho da vingança dessa pessoa sobre você. Então é isso que é o perigo de você tirar os olhos lá do foco, lá da frente daquilo que você empreendeu na sua vida inteira, e alguém vem e com uma palavra abre os seus olhos para um detalhe que é importante, mas que não é o final. E aí então começa a valorizar demais, a minha mente começa a valorizar demais, começa a tratar aquele detalhezinho como se fosse uma coisa muito importante. Aí aquele detalhe toma conta de todos os outros detalhes, e aí os meus olhos se abrem de um foco para um foco menor, ou para um detalhe menor, né? E eu então começo a me perder. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo: Deus te ama. E Deus colocou em você um propósito, um foco. Cuidado com os detalhes demais. Obviamente que você tem que fazer esse trabalhar nos detalhes, observar, prestar atenção, mas cuidado em você tratar detalhes como se fosse o foco final. E aí você então começa a ter muitos problemas. E eu espero que você não tenha esses problemas. Eu espero que você siga adiante. E em nome de Jesus, você possa alcançar aquilo para o qual você foi criado e foi gerado e projetado nesse mundo para fazer. É muito importante você prestar bastante atenção nisso. Quando ela comeu, os olhos dela se abriram para aquela realidade e se fechou para uma outra realidade. Realidade final. O que era o jardim no Éden e o que era a humanidade, a criação da humanidade, o que Deus queria com ele. Esse era o foco. Mas Satanás mostrou uma outra coisa. Deus poderia, na linguagem dessa astuta serpente, Deus poderia estar enganando Eva e Adão, dizendo a eles que eles iam morrer quando na verdade não iriam morrer. Satanás toma posse da palavra e do coração e da atenção de Eva, e ali ele cria uma outra realidade artificial maligna. É assim que funciona nas nossas vidas. Eu espero que você, como diz Paulo, Coríntios, não seja enganado, assim como foi Eva, e você possa verdadeiramente ter os seus objetivos realizados em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar você. E até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.